Olá, queridos, bem-vindo ao Tadel Poderoso, Tadel Online. Agora, eu prometi para vocês que eu ia dar hoje dicas para o líder de Life Group, que eu vou fazer. E eu quero dizer o seguinte, domingo que vem, no próximo Tadel, você está dando dicas para os auxiliares, aqueles que são discipuladores, aqueles que são líderes de Life Group em treinamento. Então, você, líder de Life Group, não pode esquecer de todo mundo do seu Life Group que quer ser um auxiliar, manda o link para ele poder realmente assistir, porque vai ser importante. Dicas para quem é auxiliar de Life Group ou quer se tornar um auxiliar. Importante, viu, líder de Life Group? Preste atenção. Isso é um dos grandes segredos para você. Um dos grandes segredos para você poder crescer o seu Life Group e multiplicar é você treinar os seus auxiliares. E eu vou te ajudar, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou te ajudar a treinar seus auxiliares, tá certo? Então, do Tadel de domingo que vem, não esqueça de mobilizar e motivar muita gente do seu Life Group que queira ser líder de Life Group, que queira liderar no futuro a missão Casas de Paz, que queira liderar uma casa de paz. Não esqueça de motivá-los e mobilizá-los para domingo que vem eles assistirem, porque eu vou estar dando dicas para os auxiliares de Life Group. Mas hoje é a dica para você que é líder de Life Group, para você que quer um dia ser líder de Life Group, aqui várias dicas. Número 1, a primeira dica: na intimidade com Deus e pedindo a ajuda do Espírito Santo, cuide da sua vida espiritual. Como que você vai... Porque um líder de Life Group, ele é o pastor daquele grupo pequeno. Ele é pastor daquele povo, ele que cuida daquele povo espiritual. Se você está cheio de pecado e problema, como que você vai poder cuidar de outras pessoas, entendeu? Então a primeira coisa, você tem que cuidar de você, antes de você cuidar dos outros. Então, não estou dizendo que você tem que ser perfeito, tá? Para você poder liderar um Life Group. Mas estou dizendo que você tem que estar cuidando da sua vida espiritual. Tá bem? Então eu vou repetir isso. Olha, na intimidade com Deus e pedindo a ajuda do Espírito Santo, cuide da sua vida espiritual. Olha o que diz esse texto da Bíblia, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Examine-se. A Bíblia está falando, olha, você que é cristão, examine-se a si mesmo, rapaz. Veja se você realmente está na fé. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou evangélico, mas não está salvo, porque ele nunca converteu de verdade, ou se ele converteu, já faz tempo que ele perdeu aquela fé viva em Jesus, entendeu? Hoje ele é só um religioso, que em vez em quando vai para a igreja, mas é só casca, não tem mais a vida de Deus dentro dele. Então, a Bíblia fala, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Olha só, muito forte. Olha esse outro texto, João capítulo 14, 26. Isso é lindo, porque sabe, é o Espírito Santo que vai te ajudar de saber se você tem áreas da sua vida que tem que ser consertadas. Você não pode depender da sua própria inteligência, nem do seu próprio conhecimento da Bíblia. A gente tem que conhecer a Bíblia, mas nós não podemos depender na força do braço humano. A letra mata, é o Espírito que vivifica. E olha que a Bíblia fala em João capítulo 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então dependa do Espírito Santo, cultive a intimidade com o Espírito Santo e diga para ele no seu tempo a sós com Deus, Espírito Santo, me ajude Espírito Santo, me mostre se tem qualquer área da minha vida que tem que ser consertado, e uma vez que ele te mostrar, peça ajuda dele. Então me ajuda, Espírito Santo, a consertar essas coisas na minha vida. Tá? Olha esse outro texto, João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Segunda dica, peça ajuda sincera do seu discipulador. Uma coisa muito bonita sobre a Paz Church é que todos os líderes de Life Group têm um discipulador pessoal, um mentor. Se for homem, o seu discipulador é homem. Se você for uma mulher, sua discipuladora é mulher.
é muito lindo. Você tem um mentor, alguém que te acompanha, que te ajuda espiritualmente. Agora, você nunca deve criar uma dependência mórbida em seres humanos. Seu discipulador principal sempre será o Espírito Santo. Mas como nós precisamos um do outro, como nós precisamos de um ombro amigo, um conselheiro. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há bom êxito. O apóstolo Paulo discipulava o grande homem de Deus, Timóteo. O apóstolo Paulo discipulava Tito. Barnabé discipulou Paulo. Quando Barnabé começou a discipular Paulo, ele era um novo convertido que se chamava Saulo. Foi debaixo do discipulado e do mentoreio de Barnabé que o Saulo se tornou o grande apóstolo Paulo. Nós precisamos de um discipulador. Então, a segunda coisa, peça ajuda sincera do seu discipulador. Talvez você diz assim, pastor Eibe, eu até queria me abrir com o meu discipulador, que eu tenho uns problemas no meu casamento, mas eu acho que o casamento dele está pior do que o meu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus colocou ele como seu discipulador, ande com seu discipulador. Deixa eu te falar uma coisa. Ele é só um instrumento. Ele não tem que ser Deus, ele não tem que ser perfeito. Ele pode até estar pior do que você, mas se você se abrir com ele e ele orar por você, você vai ser abençoado, porque Deus colocou ele para te discipular, para te mentorear. Então ele não tem que ser perfeito, ele é só um canal, mas ao você se abrir com ele e ele orar por você, você vai ser abençoado. Peça ajuda para vencer qualquer pecado, problema e qualquer situação negativa. Se abra com seu discipulador, seja transparente. A Bíblia fala em Tiago capítulo 5, 16, ele fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha, para ser perdoado, a Bíblia nunca fala que é para você se abrir com um pastor, com um discipulador, com um padre. Não, é para confessar seu pecado para Deus, para ser perdoado. Para ser perdoado, você confessa só para Deus. Mas para ser curado, para ser liberto daquele pecado, nenhum lugar na Bíblia fala que é para você confessar o pecado para Deus. Para ser curado, ele fala que você tem que confessar para outra pessoa, um discipulador, um líder espiritual. Aquele líder ora para você, aí você é curado. Você é liberto daquele problema, seja pornografia, seja de briga em casa, seja qual for o problema. Se abra com seu discipulador, peça oração, fala para ele, põe sua mão aqui na minha cabeça. A Bíblia não fala assim, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. E se a pessoa que estiver orando for melhor do que você, você vai ser curado. Não, às vezes a pessoa que está orando por você é pior do que você. Mas você que se abriu com ele está orando por você, você vai ser curado. Agora ele tem que ter uma posição de autoridade espiritual, de cobertura na sua vida. Você não vai se abrir com qualquer um. Eu fiz esse erro quando eu estava tentando vencer. Eu era solteiro, eu não estava conseguindo vencer. Masturbação, namoro impuro, pornografia, eu não estava conseguindo vencer. E eu me abri com um colega, com um amigo. Não ajudou, não me ajudou. Ele orou por mim, eu não fui curado. E ele também, até piorou para ele também, porque ele, eu acho que se sentiu mais à vontade para pecar também. Agora, o que aconteceu? Depois que eu aprendi esse segredo, que era com alguém em liderança espiritual, e eu me abri com o meu líder espiritual, meu pastor, e o meu pastor foi muito sábio, porque primeiro ele não me condenou, ele não falou, Eibe, que pecador horrível, não, ele me entendeu, ele me amou. Segundo, ele não contou para ninguém, era uma coisa confidencial. Terceiro, ele não passou a mão por cima, ele não falou, isso não tem problema, todo homem faz isso. Não, ele falou, não, Eibe, isso é sério, você tem que vencer esse pecado, eu vou orar. E quarto, e o mais importante, ele orou por mim, e ficou orando por mim, ficou me acompanhando, ficou me discipulando, até que eu venci, e ainda como solteiro, gente, como solteiro, eu venci masturbação, pornografia, namoro impuro, e eu fiquei andando em santidade e pureza por muito tempo, até que Deus me deu a minha querida esposa. Aleluia. Então é possível sim, vale a pena. Então número 2, peça ajuda sincera do seu discipulador. E ainda nesse número 2, peça uma avaliação sincera do seu discipulador sobre a sua vida. Fala para ele, discipulador, você vê alguma área na minha vida que eu tenho que melhorar? Pode ser bem aberto. Não, você não vai me ofender não, quero correção. A Bíblia fala que o sábio ama
a correção, mas o estúpido, ele não gosta de ser repreendido. Não seja uma pessoa estúpida, seja uma pessoa sábia, que ama a repreensão. Peça ajuda sincera do seu discipulador. Número 3, a terceira dica: esteja crescendo no cuidado e na fé pela sua família. Veja bem, não é que sua família tem que ser perfeita para você ser líder de life group, mas o ideal é que sua família seja um exemplo. Ah, pastor, mas quando eu converti, minha família já estava tudo atrapalhada. Quer dizer que eu não posso ser líder de life group? Pode sim, mas esteja crescendo nessa área, esteja a caminho desta área. Então, igual eu ouvi um casal muito querido falando para mim: nós estamos vendo nossos filhos cada vez mais agora se achegando às coisas de Deus. Fiquei tão feliz ouvir isso. Tão feliz. Então não é que seus filhos têm que ser perfeitos, não é que o seu casamento tem que ser perfeito, mas você tem que estar crescendo nessa área, tem que estar sendo transparente com seu discipulador, recebendo oração, sendo acompanhado, e você vai chegar lá, sua família vai chegar lá. Lembre-se, não perca a sua esperança. Lembra a pregação, inclusive é a pregação do domingo da Páscoa que eu preguei, domingo passado, o prisioneiro da esperança. Se você ficar com esperança e ficar fazendo a sua parte, como o pastor Sabá nos ensinou algumas semanas atrás, de fazer a sua parte, de ter culto doméstico, de ensinar os filhos, de instruí-los no caminho que devem andar, sua família toda vai servir o Senhor. Fique dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, número 3, a terceira dica: esteja crescendo no cuidado e na fé pela sua família. Número 4, seja fiel no seu TSD e no culto doméstico. O que é TSD? TSD significa tempo a sós com Deus. Todo cristão deve tirar um tempo a sós com Deus, diariamente, pelo menos 5 dias por semana. A primeira coisa de manhã, depois você orar e levantar da cama, lava o rosto e vai separar um tempo a sós com Deus. Um tempo a sós com Deus. É importante. Agora, se todo cristão deve tirar o tempo a sós com Deus, quanto mais o líder de life group, porque você deve ser modelo para o rebanho, você deve ser exemplo. Então, eu não estou dizendo que você tem que tirar 1 hora, 2 horas por dia. Claro, seria maravilhoso se você pudesse fazer isso, mas você separando, mesmo que fosse 15 minutos, mas fiel todo santo dia, na constância, na perseverança, você já ia ver uma grande diferença na sua vida. Eu te desafio, porque tem crente que é assim, tem líder de life group que é assim: hoje eu separei muito tempo com Deus, mas aí os próximos dias não separa nada. Não, seja fiel, mesmo que seja 15 minutos. Pastor, mas minha agenda é muito cheia, eu trabalho tanto de dia e estudo à noite. Então, só levanta, só 15 minutos mais cedo, só 15 minutos mais cedo. Dorme 15 minutos mais cedo, para você poder levantar 15 minutos mais cedo. E separa os primeiros 15 minutos da sua vida, de todos os dias, com Deus. Sua vida já ia mudar. Ainda nesse número 4, que é seja fiel no seu TSD e no culto doméstico, tá? Eu lembro uma vez que meu pai, um grande homem de Deus, ele já está na glória, ele ficou comigo alguns dias, quando meus filhos ainda eram pequenos. Ele ficou talvez uns 2 meses lá em casa. Depois dos 2 meses ele falou: Eibe, eu fiquei feliz demais, você tem uma família linda, você e sua esposa têm um relacionamento fantástico, seus filhos são obedientes, a igreja, porque ele estava visitando a igreja que eu estava pastoreando lá em Fortaleza, ele falou: a igreja é tremenda, está crescendo, eu estou impressionado, você é um homem de Deus. Ele falou: mas meu filho, eu só queria te dar um conselho. Eu falei: claro, pai, por favor, me dê o conselho. Ele falou: eu notei que durante esses 2 meses que eu estava aí, você teve cultos domésticos, mas não tão frequentemente que você deve. Você deve ser mais fiel no culto doméstico, meu filho. Eu sabia que era Deus falando através dele. Ainda bem que meus filhos ainda eram pequenos. Eu falei: sim, papai, eu vou ser fiel. Aí eu levei tão a sério, eu perguntei para ele: quantas vezes por semana? Ele falou: olha, não estou dizendo quantas vezes, eu só quero que você seja mais fiel. Eu falei: se eu for pelo menos 5 dias por semana, fiel no culto doméstico, o senhor acha que está bom, papai?
Ele falou, tá muito bom, se for 5 dias por semana. Eu falei, tudo bem. Deus é minha testemunha, minha esposa é minha testemunha, meus filhos são testemunha, que eu procurei colocar aquilo em prática. Mudou a nossa vida, mudou a vida dos meus filhos. Foi maravilhoso colocar em prática o culto doméstico, pelo menos 5 dias por semana. Você sabe que hoje meus filhos, meu filho caçula acabou de viajar para os Estados Unidos, mais ou menos 1 mês atrás, para ir fazer faculdade lá nos Estados Unidos. Só está eu e minha esposa, mas mesmo eu e minha esposa, a gente tem o culto doméstico em casa. É tão gostoso. Eu amo o culto doméstico. Estamos todos crescendo. Não desanime. Não desanime se você não está perfeito em todas essas áreas que eu estou falando. Eu acho que eu não posso ser líder de life group porque eu não sou perfeito. Não, irmão. O que é isso? O que é isso? Nós não estamos seguindo uma religião cheia de regrinhas. Você já é perdoado, presente, passado e futuro. Deus te ama, Deus não está te condenando. A Bíblia fala, não existe mais condenação para quem está seguindo Jesus. Você está seguindo Jesus, não tem mais condenação contra você. Agora, esteja determinado a crescer nessas áreas, a crescer no seu TSD, crescer no culto doméstico, crescer na fé, crescer no amor, tá certo? Então isso é importante, estamos todos crescendo, não desanime, mas persevere, procure perseverar. Você não foi fiel no seu tempo sozinho com Deus ontem? Peça perdão a Deus. E seja agora. Um dos grandes segredos que eu aprendi na minha vida é ficar perseverando. Toda vez que eu falhar, eu peço perdão a Deus. O segredo para você vencer na vida não é você nunca falhar, é você nunca desistir. É você nunca desistir. Levanta rápido, peça perdão e continue, meu irmão, até que você crie um hábito. Se você for fiel 21 dias num hábito, perseverando, aí você cria um hábito, aí fica bem fácil você manter aquele hábito. Então, seja perseverante, todos estamos crescendo, não desanime, mas persevere. Até nessa área do seu tempo sozinho com Deus e no culto doméstico, seja transparente com o seu discipulador, entendeu? Peça ajuda dele. Eu não era fiel um tempo atrás, né? Muitos anos atrás, no meu tempo a sós com Deus, eu ficava me abrindo com o meu discipulador. Eu falei, eu agora estou andando em tanta santidade, já fazem alguns anos, mas no meu tempo a sós com Deus, eu não estou sendo tão fiel como eu devo. Ore por mim. E ele ficou orando por mim, até que eu criei um hábito. Hoje eu não consigo praticamente ficar sem ter o meu TSD. Meu tempo a sós com Deus, porque é tão gostoso, para mim é um deleite, é um prazer, é uma coisa gostosa. Mas foi-se perseverando, até eu fui pedindo ajuda do meu discipulador também, né? E do Espírito Santo, principalmente, claro, tá bem? Lembre-se também, você que é líder de Life Group, né, de orar pelas suas ovelhas, orar pelos membros do seu Life Group. Essas ovelhas foram confiadas nas suas mãos. E o maior bem que você poderá fazer por elas é orar por elas. Número 5, quinta dica para líder de Life Group. Faça uma lista cuidadosa dos membros e convidados do seu Life Group. Todo mundo que está congregando no seu Life Group, faça essa lista bem cuidadosa. Faça essa lista deles, entendeu? Isso é importante você poder estudar nome por nome. Por quê? Aí vem a sexta dica. Porque com a ajuda do Espírito Santo e dos seus auxiliares, você agora vai garantir que todos esses membros estejam bem cuidados. Eu sou líder de Life Group, então eu reúno com o pastor Eliel e a pastora Vera, que nos ajudam a auxiliar o meu Life Group, eu e a minha esposa. E nós 4 reunimos e vamos nome por nome. Quem está cuidando desse? O fulano que está cuidando dele. Quem está cuidando desse? Quem está cuidando daquele? E esse aqui, você tem comunicado com ele, Eliel? Sim, eu mandei uma mensagem esse dia. Ele está bem. Um por um, a gente fica cuidando, fica pastoreando, fica apacentando. Isso é importante. Então, com a ajuda do Espírito Santo, vamos repetir número 6. Com a ajuda do Espírito Santo e dos auxiliares, garanta que todos estejam sendo bem pastoreados. Isso é muito importante. Quem são os auxiliares, pastor Eibe? Os auxiliares que ajudam o líder de Life Group a cuidar do seu Life Group.
tá? São discipuladores em treinamento, que estão preparando para se tornar discipuladores. São as pessoas que já são oficialmente discipuladores lá, porque já passaram por toda a trajetória para se tornar um discipulador. E são os líderes em treinamento, que são pessoas que já são discipuladores e agora estão preparando para se tornar líder de Life Group. Agora, observação, fica a critério do líder de Life Group quando que o discipulador em treinamento já poderá auxiliar no pastoreio, tá? Mas todo mundo que é discipulador e líder em treinamento já pode auxiliar no pastoreio. Alguns discipuladores em treinamento também podem, tá bem? Número 7, a 7ª dica. Faça uma lista de auxiliares. Faça uma lista de auxiliares. Quem são os auxiliares? Mais uma vez, os discipuladores em treinamento, os que já são discipuladores, porque já fizeram toda a trajetória do discipulador, e os líderes em treinamento. Mais uma vez, quem são os líderes em treinamento? São aqueles que já são discipuladores e agora estão preparando para se tornar líder de Life Group. Então você vai fazer uma lista dessas pessoas, porque eles são o que eu chamo o núcleo do seu Life Group. O que é o núcleo do seu Life Group? É como se fosse sua equipe de liderança. Essa sua equipe de liderança ela é muito preciosa, porque eu sugiro que todo líder de Life Group, além de você cuidar do seu Life Group, é importante você regularmente reunir com a sua equipe de liderança, ou seja, o núcleo do seu Life Group, que são seus auxiliares, né? Quem são os auxiliares? Discipulador em treinamento, discipulador e líder em treinamento. Então você vai reunir com seus auxiliares para avaliar como que foi a última reunião do Life Group, para planejar a próxima reunião do Life Group, para ver que se todos estão sendo bem cuidados. Você não tem que reunir com a sua equipe de liderança do Life Group toda semana, mas regularmente, talvez uma vez por mês, talvez uma vez cada 2 ou 3 semanas, talvez tomem um café juntos e sonham juntos e fazem planos para multiplicar aquele Life Group. O segredo é você investir nos seus líderes, viu? Você que é líder de Life Group, o segredo é você investir nos seus líderes. Você quer multiplicar seu Life Group, viu, líder? Você primeiramente tem que se multiplicar. Como que você se multiplica? Reproduzindo a si mesmo em outros líderes. Então, você quer que o seu Life Group cresça? Além de você pastorear bem todas aquelas ovelhas, é importante você investir muito tempo nos seus auxiliares. Tá certo? Número 8. Com a ajuda de outros líderes. Quem são esses outros líderes? O seu discipulador, líderes em treinamento que são mais experimentados no Life Group. E com muita dependência do Espírito Santo, comece a verificar quem possivelmente deve discipular cada um dos auxiliares. Isso aqui é muito profundo. Você então vai pedir ajuda do seu discipulador, pedir ajuda dos líderes em treinamento que tem mais experiência, muita dependência do Espírito Santo. Comece a verificar quem possivelmente deve discipular cada um desses auxiliares. Mas essa é apenas uma possível sugestão. Por quê? Porque é aí que vem esse outro parágrafo aqui do número 8, olha só. Converse individualmente com cada um dos possíveis discipuladores. Isso aqui são dicas muito profundas. Converse individualmente com cada um dos possíveis discipuladores e dos possíveis discípulos. Converse individualmente com eles. Por quê? Você vai conversar com eles para ver qual é a opinião deles, se concorda com a sugestão. Então você vai falar assim, olha, eu estava pensando, eu falei com alguns outros mais experientes aqui do nosso Life Group, que seria legal talvez o fulano discipular você, mas eu nem falei com ele ainda porque eu queria saber o que você pensa disso. Você aceitaria ele discipular você? Então, eu quero ouvir muito a opinião de cada um deles. Então, converse individualmente com cada um dos possíveis discipuladores e discípulos para ver qual é a opinião deles, se concordam com a sua sugestão ou se eles têm outra preferência. Isso é muito profundo.
tá? Terceiro parágrafo da dica número 8, ouça cuidadosamente o desejo de cada um, procure ser flexível e chegue a uma conclusão pelo Espírito, aonde todos estão muito felizes. Em outras palavras, para garantir um discipulado para todos os seus auxiliares. Você vai querer garantir um bom discipulador para cada auxiliar. Se é um auxiliar homem, o discipulador vai ser homem. Se é um auxiliar mulher, a discipuladora vai ser mulher. E a nona dica aqui, como líder do Life Group, lembre-se, é sua responsabilidade de supervisionar o pastoreio de cada membro, tá? O número 9 continua, mas deixa eu primeiro falar dessa primeira frase aqui. Você que é o líder de Life Group, então você que tem que estar constantemente com essa lista dos membros na sua frente, conversando com seus auxiliares e garantindo que cada membro está sendo bem pastoreado, que não tem que ser você toda vez, mas ou você é um dos auxiliares, mandando mensagem pelo grupo do WhatsApp, do Life Group, ligando para a pessoa, mostrando amor, garantindo que ela está congregando, seja no culto presencial, seja no culto online. Mas eu sempre falo para os meus auxiliares o seguinte, isso aqui é uma dica muito forte. Ninguém, escuta bem o que eu estou dizendo, ninguém reclama, os líderes do meu Life Group me amam demais, me mandam muita mensagem de amor. Você não vê ninguém reclamando sobre isso. O que as pessoas podem reclamar, às vezes, é o seguinte, só falam comigo me cobrando, que eu faltei no Life Group, só falam me cobrando se eu estou indo para o culto. Aí é errado. Não. Sabe o que eu faço às vezes? Alguém até faltou no Life Group, nem participou, mas eu comunico com ele e nem falo que eu senti a falta dele lá. Às vezes eu posso até falar isso, se eu já conquistei o coração dele. Mas se eu ainda estou no processo de conquista daquela ovelha, talvez eu vou dizer, querido, você está bem? Estou com tantas saudades, você está bem? Sua família está bem? Em outras palavras, eu vou pastorear a alma dele e não cobrar dele. Você pode ver, ninguém nunca vai reclamar se você amar demais, se você mandar muita mensagem de amor, de carinho, entendeu? Então não fica cobrando, mas fica amando. Outra coisa que eu já vejo as ovelhas às vezes reclamarem, é que ninguém comunica com elas, ninguém cuida delas, ninguém ama, ninguém pastoreia. Pelo amor de Deus, não seja um líder de Life Group omisso. Garanta que todas as suas ovelhas estão sendo bem pastoreadas, bem apacentadas, bem cuidadas. Essa é a primeira parte da dica número 9, tá? Então, vamos repetir. Como líder do Life Group, lembre-se, é sua responsabilidade de supervisionar o pastoreio de cada membro. E também, agora a segunda parte da dica número 9, e também supervisionar cada auxiliar na caminhada da trajetória de discipulador e de líder de Life Group. Por quê? Você quer ajudar os seus auxiliares a alcançarem seu destino divino, serem grandes líderes de Life Group e discipuladores também, tá certo? Então, são essas 9 dicas que eu queria passar para você. Lembre-se, elas vão ficar no YouTube, você pode ficar ouvindo isso e ouvindo isso e ouvindo, toma anotações, pegue essas 9 dicas, fiquem sopando, porque vão te ajudar a ser um sucesso como líder de Life Group. Agora, lembrando que domingo que vem eu vou estar dando dicas para os auxiliares, para quem ainda não é líder de Life Group, mas deseja um dia ser líder de Life Group, ou deseja se tornar um discipulador para cuidar de outras vidas. Então, se você tem vários auxiliares, vários futuros líderes de Life Group, no seu Life Group, que não são auxiliares, mas que querem se tornar auxiliares, então não esqueça de convidá-los. Mande um link domingo que vem e fale para eles o horário. Vai, às 8h30, já domingo que vem, no Tadel. E até lá, Deus lhe abençoe. E não esqueça, isto é só o começo.